seja muito bem-vindo à nossa página de nosso curso de pós-graduação da Nutrologia da Infância e Adolescência. É muito fácil, né, eu perceber que se você chegou até aqui, né, com interesse de assistir esse vídeo, é porque de alguma maneira você está buscando informações mais relevantes para tomar uma decisão de cursar conosco. E é isso que eu pretendo nesses poucos minutos agora, ajudá-lo nessa decisão. Antes de começarmos a falar propriamente do curso, eu gostaria de me apresentar. Alguns de vocês talvez já me conheçam de outros cursos, mas eu sou Walter Tahan, eu sou coordenador e professor nesse nosso curso de nutrologia e de alguns outros cursos também ligados a essa área de nutrologia. Eu sou pediatra, especialista, né, por toda a minha formação, e já há alguns anos, né, milito nessa área de nutrologia pediátrica, atendendo principalmente, né, me dedicando aos problemas de crianças com obesidade, de lipidemia, alterações de micronutrientes. Então essa é a área que eu me dediquei e eu completei um doutorado no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro já há alguns anos, voltado exatamente para a parte, né, que nós denominamos de ciência dos alimentos. Uma das perguntas, né, que todo mundo faz, às vezes inicialmente, né, por que esse interesse hoje tão grande, né, que a gente vê em relação aos assuntos de nutrição e nutrologia como especialidade médica? É muito fácil, né, hoje a gente vê publicações, nós vemos programas de televisão, todos girando e falando do poder dos nutrientes, falando dos alimentos que seriam mais importantes para a nossa saúde. Isso tem mobilizado de alguma maneira, né, não só os profissionais de saúde, mas como também os próprios pacientes que nos procuram. Então é muito importante, né, que a gente veja de uma maneira um pouco mais científica, né, o que efetivamente a gente tem dentro do arsenal, o que se conhece sobre alimentação, e essa foi uma das razões para nós nos dispormos a criar um curso, né, como a gente já vem tendo há algum tempo. Por quê? Porque nós vemos principalmente na internet muitas informações que chamam a atenção pelo inusitado, elas chamam a atenção como se fossem verdades dentro da área de nutrição. Existem inúmeros seguidores em relação a isso, e eu garanto a vocês que inúmeras dessas informações elas não são absolutamente corretas, e nós temos esses gurus da internet ditando, né, normas e pretensamente ajudando pessoas a obterem uma saúde melhor, quando na verdade as informações que são vinculadas na maioria das vezes, elas não têm nenhuma sustentação científica para que isso aconteça. Então esse, para iniciar, é um dos objetivos que eu posso dizer para vocês da criação do nosso curso, né? Nós temos um curso na área também, quer dizer, voltado para adulto, e agora voltado especificamente para esse público, né, compreendido da área pediátrica, chegando até a adolescência. Então, por que cursar nutrologia? Né? De alguma maneira, quer dizer, eu já fiz algumas referências do que seriam áreas de interesse, porque as pessoas estão buscando essa informação. A primeira delas eu posso dizer para vocês que é muito importante, por exemplo, para o crescimento profissional. Muitos colegas não vão querer fazer obrigatoriamente a especialidade, mas o conhecimento de várias coisas relativas à especialidade e à parte de nutrição, elas são fundamentais dentro do atendimento pediátrico. Então não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Então o próprio crescimento profissional, a aquisição de mais ferramentas dentro da sua clínica, né, acabam sendo um fator muito importante para muitos de nós. Isso faz com que hoje também esse interesse que existe, né, como eu disse, por parte do paciente também de querer melhorar a sua saúde, faz com que a nutrologia hoje ela seja uma especialidade também atraente. Nós temos hoje muito poucas pessoas que tenham especialização na parte de nutrologia pediátrica. E isso faz com que a gente tenha, né, um terceiro fator,
que seria a gente ter um mercado amplo, né, de trabalho, no sentido de ser uma especialidade também que tem interface com diversas outras especialidades médicas. Então, a necessidade, né, de maiores conhecimentos desse profissional na área de nutrologia, ela é uma coisa sempre crescente. E um dos objetivos do nosso curso também é ajudar na formação de novos profissionais nessa área, que vão ter talvez a porta de entrada para iniciar na especialidade fazendo uma pós-graduação como a nossa. E hoje, né, eu posso garantir para vocês que é impensável, né, dentro do que a gente chama da pediatria do século XXI, que a gente dissocie os aspectos nutricionais, né, do acompanhamento dessa criança. Durante muito tempo, o atendimento pediátrico e as orientações nutricionais, elas estavam muito voltadas para as carências nutricionais, macro, micronutrientes, como é que se ensina a preparar uma fórmula, como é que se orienta aleitamento materno, e isso continua valendo, sendo extremamente importante. Mas hoje, né, o papel que a nutrição ela tem, né, e os nutrientes, à medida que hoje os conhecimentos avançaram, é que a gente sabe que diversos nutrientes, eles são silenciadores de determinados genes que vão ter o potencial de provocar uma doença, ou ao contrário, silenciar determinados genes que poderiam provocar doença nas pessoas. Então, hoje, cada vez mais, a pediatria ela deve ser encarada como uma especialidade que vai ter um papel fundamental na prevenção das doenças crônicas que normalmente acometem o adulto. Então, essa prevenção ela começa na infância e eu iria até além, ela começa intraútero. Então, nós vamos ver no transcorrer do curso, né, alguns aspectos, vocês vão ter oportunidade disso, de ver a importância que existe, né, de uma boa formação, de uma boa gestação acompanhada, né, e as repercussões que isso podem ter na vida adulta. Então, hoje é impensável nós falarmos, quer dizer, numa pediatria sem que a gente imagine a questão da prevenção de tudo que pode advir depois na idade adulta para essa criança. E o que você deve levar em conta, né, ao escolher uma pós-graduação? Eu vou citar alguns tópicos aqui nesse sentido para que possa te ajudar. Primeira delas, eu acho que você tem que ver com muito carinho a questão do corpo docente. Que qualificação esse corpo docente tem? Em nosso curso, nós temos professores, né, e a maior parte deles com doutorado e com mestrado. Isso já dá uma garantia, de certa forma, né, de qualidade em relação ao curso. E uma outra coisa importante, né, é que são profissionais também que têm experiência na área, tá? São profissionais que não só têm a bagagem teórica, mas também eles continuam militando e exercendo a atividade. Então, são pessoas que conseguem reunir de alguma forma prática e teoria, né? E a ideia é que exatamente possa ser passado esse tipo de conhecimento para vocês. Dentro desse corpo docente, né, praticamente a totalidade desses componentes, dos professores componentes, são membros do Comitê de Nutrologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, são profissionais altamente qualificados e altamente gabaritados. Então, vocês vão ter a melhor informação possível, posso garantir a vocês, em relação a esses profissionais. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção também, que é importante, é você ver qual é a instituição de ensino que está dando, né, suporte, quer dizer, ao curso também. Então, procurem se informar, procurem ver, e é o que acontece hoje exatamente com a Uniredentor. Ela já tem curso de medicina, tá? E é uma das mais conceituadas também dentro do estado do Rio de Janeiro. Falando mais especificamente, então, do nosso curso, né, ele foi estruturado de uma maneira que possa dar um embasamento teórico para todos vocês, né, começando principalmente com algumas disciplinas que nós consideramos como sendo básicas e que todos deverão cursar antes de entrarem nas disciplinas que nós dizemos que seriam da área clínica. Então, na disciplina de bases da nutrologia, né, como o nome mesmo já sinaliza, nós vamos ver alguns conceitos básicos dentro da área de nutrição, de nutrologia, né,
como o conceito de biodisponibilidade, macro, micronutrientes. Então são coisas que para muitos de vocês, às vezes, podem ser conhecimentos que vocês já têm incorporados, mas muitos de nós não recebemos essa informação durante a nossa formação médica. Então nós precisamos, nesse primeiro momento, né, ter um nivelamento da turma. Uma outra disciplina na sequência também, que nós denominamos de tópicos em nutrologia, em que vão ser abordados aspectos de metabolismo, algumas bases importantes, né, em relação à avaliação e composição corporal, como é que você faz uma medida, por exemplo. Essas aulas, inclusive, elas abordam aspectos também que são comuns a pacientes adultos, né, mas lembrando também que nós atendemos adolescentes, então as medidas, na verdade, que vão ser mostradas em relação à antropometria de adultos, né, elas vão ser aplicadas também ao adolescente. Então, a utilização dos métodos que a gente tem, ou com aparelhos, ou de antropometria, como eu falei, de medidas, né, como também as melhores maneiras que a gente tem, como é que se pesa, como é que se mede um lactente. Então, tudo isso são coisas que no dia a dia nós fazemos, né, mas que temos que prestar atenção para que seja feito da maneira a mais correta possível. Tá? Nesse tópico também nós abordamos de uma maneira também rápida, mesmo porque isso é do escopo muito mais do profissional de nutrição do que de nutrologia, mas eu acho importante que a gente tenha algum conhecimento sobre alguma base em relação a como fazer uma prescrição dietética, né? Então nós vamos abordar também um pouquinho em relação aos cálculos, como se faz uma prescrição dietética. E a terceira disciplina nessa sequência, que achamos importante também que ela seja o pontapé inicial de quem está iniciando esse curso, em que nós vamos abordar aspectos realmente de nutrição na infância e adolescência, aspectos ligados, por exemplo, à questão da importância do aleitamento, a forma do aleitamento, as dificuldades que existem, uso de drogas ou não, né, de medicamentos por parte da mãe que contraindicariam o uso do aleitamento. Nós vamos falar também sobre a composição das fórmulas infantis hoje disponíveis no mercado e assim sucessivamente até chegar a aspectos mais importantes de fase de pré-escolar e adolescente, com as quais a gente tem que ter uma atenção mais direcionada, né, para que não haja nenhuma carência, né, e uma boa formação também física, né, e mental desse nosso paciente. Partindo então dessas três disciplinas básicas, né, vocês vão entrar no chamado ciclo clínico, e aí nós vamos ter algumas disciplinas que vão abordar assuntos bastante distintos, quanto, por exemplo, a terapia nutricional nas doenças crônicas, por exemplo, na fibrose cística, no paciente hepatopata, paciente com cardiopatia. Nós vamos ver também aspectos interessantes em relação aos alimentos funcionais, aos principais grupos químicos, né, que nós denominamos hoje de alimentos funcionais, a importância da microbiota, o uso de probióticos, né, dos antioxidantes a mesma coisa, o conceito ligado a ele. Nós vamos falar também das doenças carenciais, em que nós vamos detalhar um pouco mais a questão dos principais micronutrientes, principalmente o conceito de fome oculta, né? Hoje é muito comum nós vemos pacientes, por exemplo, com obesidade, mas com carências nutricionais. Nós temos uma outra disciplina, então, que já é aquela que aborda o paciente crítico, é o paciente queimado, é o paciente com a síndrome do intestino curto, aquele que merece, né, e que precisa de um tratamento de nutrição, às vezes enteral ou parenteral. Nós vamos ver também tópicos em segurança alimentar e nutricional, em que nós abordamos a importância de nós conhecermos e aprendermos, por exemplo, a ler rótulo de alimento, como é que a gente orienta o nosso paciente no consultório, né, para que ele aprenda a separar e escolher melhor, talvez, os alimentos que ele vai utilizar em casa. Obesidade, ela entra, né, como uma disciplina à parte, em função hoje da extrema importância, né, que a gente tem e relevância que a gente tem do ponto de vista de saúde pública. Uma outra disciplina também que nós vamos conversar sobre polêmicas e controvérsias, né, que existem na nutrição, como eu falei, muito ligado a esses aspectos que a gente vê hoje, muito disseminados na internet. E nós vamos ter também uma parte de terapia nutricional que nós chamamos em situações especiais, que é o caso, por exemplo, da nutrição ou as relações possíveis de alguns tipos de dieta, por exemplo, para o paciente com autismo, com síndrome de Down, que a gente vê que ainda existem muitas dúvidas em relação a isso.
tá? E nós temos uma disciplina, né, que eu posso dizer para vocês que seria talvez um pouco mais voltada para o adolescente, né, mas que hoje é uma procura que existe bastante grande nos consultórios pediátricos de quem atende adolescente, que é o adolescente que pratica atividade física, né, e que busca orientações em relação aos suplementos a serem utilizados, né? Então, a ideia é que tenhamos uma disciplina exatamente que aborde isso de uma maneira bastante eficaz e com boas informações para esse paciente, né, que procura alguma orientação em função da atividade física que ele esteja praticando. E nós temos, quer dizer, por final, também a metodologia da pesquisa científica, que é uma disciplina obrigatória, né, em todos os cursos de pós-graduação, em que nós vamos abordar também como ler um artigo científico, né, como preparar, e a feitura, na verdade, hoje do TCC, né, ou seria do trabalho final de curso, ele vai ser opcional, segundo as novas determinações, então, do MEC, para cursos de pós-graduação. Então, aqueles que tenham, né, interesse acadêmico, nós vamos estar abertos a orientarmos, né, em relação a um trabalho final de curso, mas a disciplina hoje, né, obrigatoriamente, para que haja apresentação de um trabalho final de curso, ela passa a não ser hoje mais necessária. Ok? Então, de um modo geral, essas eram as informações que eu queria passar a vocês. Eu espero que com essas informações vocês estejam com um embasamento melhor para tomarem a sua decisão e espero sinceramente que vocês venham a cursar conosco. Tá? Então, espero vê-los brevemente então, em nossos cursos. Então, até logo.